valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa. Matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías e relembrado por o apóstolo João Batista. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do percussor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelo benefício do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio aos encontros dos rogos sucessivos? Ponto de interrogação. Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor? Distante das suas amarguras? Outro ponto de interrogação. Não compreende que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Faltam-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatento ao conselho de João. Abre aspas, endireitai os caminhos, fecha aspas. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invoca ao céu sem os desapegos às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireitai os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje,
foram produzidas 1.428 edições, Programa Espírita Terceira Chamada, nesse ciclo de evolução em que se encontra o nosso planeta Terra. Nosso recadinho da edição de hoje. Dia 31 está chegando, nada de exagero. Vista sua roupa branca, sua roupa vermelha, sua roupa azul, mas saiba fazer a virada com equilíbrio, não dando trabalho assim tanto para as pessoas. Afinal de contas, a esperança sempre é algo que está dentro do coração de todos nós. Então sempre queremos ter o quê? Um ano vindouro, novas programações. Não deu certo alguma coisa neste ano de 2025? Não tem problema. A vantagem, nós somos seres imortais em mais uma experiência no corpo de carne. Então a nossa mensagem na noite de hoje é: aproveite. Não foi aproveitado o Natal com equilíbrio? Não foi? Fez tolice? Não tem problema, tem o final de um ano, dá para consertar alguma coisa. E se houve bastante alegria natalina, faça com que isso ganhe extensão agora no dia 31 para o dia 1º. Então, nós aqui do Programa Espírita Terceira Chamada, sim, desejamos a todos um feliz 2026 e nada de pressa, porque a vida, ela nos ensina, quando estamos muito acelerados, atropelamos a própria natureza de Deus, e Deus, como tem as suas leis, nos coloca de volta e às vezes é tão doloroso. Então, entendamos, ciclo de vida, evolução e o Espiritismo para fazermos nos entender muito bem diante de Deus e suas leis. Espiritismo, a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Dito isto, vamos às nossas curiosidades. Apertou muito a mão no Natal, na véspera, no Natal? Vai apertar muito as mãos agora, dia 31 e dia 1º? Então você sabia por que as pessoas apertam a mão? Não sabe? Mas vamos lhes dizer agora. Esta antiga tradição começou no tempo das grandes batalhas. Os adversários se davam as mãos para mostrar que não escondiam nenhuma arma. Era um sinal de confiança entre as duas partes. Só que não existe mais batalhas, mas sempre existe entre nós o compromisso. O compromisso de ajudar, de amar. Então, esse símbolo realmente representa muita coisa em nossas vidas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará, o programa Terceira Chamada. Um feliz 2026 para todos os nossos ouvintes. Não confunda a cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza. Surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube e informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer ficar informado no que está acontecendo no movimento espírita? Então faça uma visita. O endereço é facílimo. AD-PA, tudo com letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto!
estará fazendo uma viagem à boa informação. Sempre lembrando aqui que o programa Terceira Chamada ele é reprisado no YouTube e fica lá até o Apocalipse. Não é, Jonathan Paulino? Até o Apocalipse? Mas vai demorar muito. E aí, você que perdeu a edição passada, vai lá e acesse, mas é o canal da ADEPA. Detalhe também, não deixe de se inscrever e de também acionar o sininho. Sabe por quê? O nosso querido amigo Antônio Monteiro, mais conhecido como Palhaço Chantilly, está numa nova fase dentro da Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Produção Sociedade Espírita. E está ajudando muita gente. Então, estão se fazendo programas certos infantis, com personagens, falando sobre espiritismo. Tanto é que no próprio Facebook já está lá a historinha de Natal, onde toda a produção foi realizada pela equipe do Palhaço Chantilly, que é um dos membros da Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Também tem palestras nessas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Então, neste ano de 2026, a ADEPA ela vai inovar e vai se fazer mais presente de você. Mas você também tem que colaborar. Se você der o joinha, compartilhar as nossas edições e programas dos mais diversos, o algoritmo da internet vai entender que você, gosta de coisas boas. Então vamos viralizar. O ano de 2026 vai acontecer. E sempre também colocamos o endereço de algumas instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite, WE8, casa número 535, Belém, Pará, Brasil. Sistema Solar Via Láctea. Palestras públicas toda quinta-feira a partir das 19 horas. Centro Espírita Paz, Luz e Amor, localizado à Travessa Carlos de Carvalho, 328, na Cidade Velha. Palestras públicas toda quinta-feira às 18h30. Bucólica, Ilha de Mosqueiro, não vai fechar. Você que vai para lá esse final de ano aí, dê uma passadinha. Centro Espírita Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública todas as sextas-feiras a partir das 19h30. Abnegados no Bem, São Caetano de Odivelas, Travessa Benjamin Constância, em número bairro Centro. Atividades segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais Facebook, YouTube e Instagram da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem,
E vamos a mais uma curiosidade. Como nós estamos em clima de festa, Natal já passou, mas vem o Ano Novo. Tem muita gente fazendo aniversário, inclusive, fazendo aniversário. E o ser humano sempre cria as coisas para unir mais as pessoas. Porque em festas de aniversário comemoramos comendo bolo. O Jonathan Paulinho trouxe até um bolinho aqui pra gente não passar batido aqui nas festas aqui. Não, ele trouxe, ele diz que é sobra de Natal. Que sobra, hein, Jonathan? Mas vamos lá. Não se sabe ao certo a origem do consumo de bolos durante as comemorações de aniversário. Na Grécia Antiga, os homens faziam o doce em formato redondo e grande para representar a lua cheia. Ele era utilizado no culto à deusa Ártemis, protetora das Amazonas e caçadoras. Outra versão, porém, diz que a tradição vem da Alemanha, onde grandes bolos eram moldados no formato das roupas de faixas do menino Jesus e consumidos em festas dedicadas a ele. Fato é, ninguém quer saber muito, quer é comer o bolo, mas é bom saber, afinal de contas, terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças lhe permitirem. Em suas mãos está parte do futuro da humanidade. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 22 de dezembro de 2025. Vídeo mostra perseguidor de Isis Valverde no condomínio da atriz. Suspeito teria perseguido a atriz por cerca de 20 anos. Especialistas reforçam que o stalking é crime e exige denúncia. Autor: Brena Yasashi. Fonte: Globo.com. O que começa muitas vezes como insistência disfarçada de admiração pode evoluir para um comportamento obsessivo, perigoso e criminoso. Casos de perseguição reiteradas, conhecidos como stalking, têm se tornado cada vez mais frequentes no Brasil e, quando ignorados, podem colocar vítimas em situações de risco real. Foi exatamente esse alerta que voltou ao centro de debates após a prisão de um homem dentro do condomínio onde mora a atriz Isis Valverde, no Rio de Janeiro. Identificado como Cristiano Rodrigues Kellerman, o suspeito foi preso nesta semana após tentar, pela terceira vez, se aproximar da atriz. O programa Fantástico, exibido no domingo, dia 21, revelou detalhes inéditos da investigação e mostrou imagens que comprovam como ele conseguiu acessar o condomínio em diferentes ocasiões, mesmo diante de um esquema rigoroso de segurança. De acordo com a reportagem, em janeiro deste ano, Cristiano entrou no condomínio e chegou até a porta da casa de Isis Valverde, apresentando-se como primo da atriz. Funcionários chegaram a recebê-lo sem saber da situação. Naquele dia, Isis e o marido não estavam em casa, mas a polícia foi acionada. O suspeito acabou localizado em um hotel na Barra da Tijuca, onde estava hospedado. Em depoimento aos policiais, Cristiano afirmou que conheceu a atriz em Brasília
e que teria se apaixonado por ela. Disse ainda que contratou um detetive particular para descobrir o endereço da artista. Eu estou correndo atrás dela faz uma semana para saber onde ela morava, declarou na ocasião. Segundo a polícia, ele também relatou que a perseguição já durava cerca de 20 anos. Jonathan Paulino, toma cuidado, você agora é terceira chamada, Rádio Clube, de repente pode ter uma fã aí, já pensou você sendo perseguido na sua casa, sua esposa deve ficar assim, não, meu marido, tome cuidado. Mas, anedotários à parte, isso de fato, cada pessoa pública e que tenha alguma projeção realmente na sociedade, deve ter bastante cuidado. É por isso que sempre tem que falar ao público, dar mensagens, boas mensagens ao público, porque realmente, né, Nonato, tem muito sociopata e psicopata no mundo. Eu me lembro que dentro da própria Sociedade Espírita Lírio do Vale, chegou um caso de uma moça que ela era professora de educação física e ela usou as redes sociais até mesmo para projetar o seu trabalho. Não deu outra. Um cidadão começou a persegui-la, e ela ficou com raiva das redes sociais. Eu disse, mas menina, tu não fizesse essa projeção que poderia surgir um perturbado para te perseguir? Não, Douglas, porque eu fazia isso e faço com o maior amor no coração. Pois é, minha amiga. Por isso que a gente sempre tem que se reinventar e analisar como está sendo o nosso comportamento diante do público. Então, por que a gente traz essa matéria? Porque, inclusive, crianças de 12 anos, para mim é criança ainda em alguns assuntos, ficam postando aí e são vítimas de pedófilos, certo? Inocentemente, os pais estimulam essas crianças a terem canais no YouTube. É incrível que pareça que tem pais que incentivam. Não, meu filho é bonitinho, mas ele tem que ser bonito para você. Você tem que ensinar. Então as redes sociais, o ser público, tem sim os seus perigos e nós devemos sempre estudar para não ser vítima dessas coisas, né, Renato? Com certeza. Isso faz parte ainda das nossas paixões inferiores, né? Como a gente apregou dentro da doutrina espírita, né? Dentre elas, essa colocação é stalking, né? O nome da nome stalking, assim bonito, stalking. Né? Que nada mais é um processo de obsessão emocional, não é sentimental, desvirtuado, né? Que a pessoa, no caso lá, o nosso irmão lá, tem pela atração pela atriz. E aí, bem colocado, Douglas, porque não é tão somente o aspecto físico, porque realmente ela é muito bonita, não é? Há de se convir, né? Não é? Mas no caso dele, transpassa essa concepção de artista, da artista, e como ela é uma pessoa pública, o sentimento dele é completamente deturpado. Ainda bem, graças a Deus, que ele não partiu para uma violência, né? Que poderá existir dentro dessa concepção de posse, não é? Um sentimento nessas condições. E aí pega o alerta, um gancho aqui, nosso irmão Douglas falou sobre a gente ter cuidado, porque nós estamos expostos ao mundo, tá certo? E estamos expondo aqueles também que a gente tem responsabilidade, como bem colocou. Então precisamos ter muito cuidado com isso, porque os sentimentos humanos, tá certo? São coisas de fórum íntimos, mas a gente vê pela diversidade das situações o quanto a gente corre perigo. Jonathan Paulino, você que navega, trabalha inclusive em rede social é uma coisa assim bem delicada, é boa, vamos supor, até nos fatos e notícias em destaque eu estimulo você a seguir a ADEPA, mas existem canais aí, pessoas que realmente visam o prejuízo do seu próximo, né? A rede social surgiu, né? E ela tem a faca de dois gumes, né? Tem dois lados, um lado bom e um lado ruim, como sempre algumas coisas. Então o cuidado ele tem que ser redobrado, né? Porque ela pode te mostrar para algumas pessoas que não tem um pensamento correto, né? E aquela pessoa pode fazer o que esse rapaz fez com essa moça da novela, correr atrás e ser uma pessoa que precisa ter aquela posse, né?
de uma outra pessoa. Ou seja, principalmente as mulheres têm que tomar muito cuidado, porque às vezes um papinho, assim, um papo com a internet, no WhatsApp, aí a pessoa, o homem vem e quer conhecer a mulher, tudo bem, isso acontece, né? Mas geralmente você tem que ir para um lugar, se você for realmente aceitar esses convites, você tem que ir para um lugar onde tem muita gente, porque hoje em dia essa questão de feminicídio, né, ela está muito grande, muito alta, o índice de feminicídio, principalmente relatando essas redes sociais, né? Através das redes sociais você se conhece e geralmente acontece esse tipo de coisa. Então é muito perigoso, tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? E aqui fica a dica para você, querido influencer, você que adora a fazer seus vídeos, no meio deles, a mensagem educativa. Porque se você gosta do seu público, mas entenda que o que você fala e o que você faz vai influenciar demais. Por isso que eu sempre tenho esse cuidado, sempre de colocar mensagens que venham a despertar na alma a própria individualidade, a autoestima e por aí vai. Então não tente criar que você é o único, é a Coca-Cola do deserto. Não, você não é a Coca-Cola do deserto, não. Tá? Então utilize o seu trabalho com dignidade, respeito, mas foque também na própria educação da alma do seu público, porque existe muita gente doente da alma, pessoas solitárias e tudo mais. E somos responsáveis por aqueles a quem cativamos, tá? Então fica a nossa dica e vamos ter realmente vigilância. Meus amigos que acompanham a Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Arraial do Pavulagem, Canoinha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Canoinha lá do vai quem quer, faz marola na rota cruzeiro, uma flor de açucena do vale, vou levando na mão de oferenda. Violeiro, dedilho de aço, no mormaço do sol mês dezembro, eu me lembro das chuvas de março, alagando a campina eu me lembro. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, o cordão é um tesouro que veio do mar. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, o cordão é um tesouro que veio do mar. Canoinha lá do vai quem quer, faz marola na rota cruzeiro, uma flor de açucena do vale, vou levando na mão de oferenda. Violeiro, dedilho de aço, no mormaço do sol mês dezembro, eu me lembro das chuvas de março, alagando a campina eu me lembro. Foi novembro
novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, o cordão é um tesouro que veio do mar. Foi novembro que o vento ponteiro me trouxe a cantiga lá do Piriá. Meu cordão tem balança de ouro, o cordão é um tesouro que veio do mar. E vamos a mais uma curiosidade do corpo humano que cada ser humano deve ingerir para ter a mente e o corpo em perfeita harmonia. O que nós precisamos para ter o nosso corpo de carne saudável? E aqui vai a dica dos especialistas. Vai passar a festa de final de ano? Vai aí, ficou um pouquinho fofinho ou fofinha, é porque exagerou. Então a gente precisa saber realmente o comportamento do nosso corpo. O ser humano tem um gasto calórico chamado de baçal para manter todas as funções fisiológicas ativas. A única fonte de energia do corpo é o alimento. Para deixá-lo saudável, precisamos manter uma dieta com a proporção de 55% a 60% de carboidratos, de 10% a 12% de proteínas, e de 20% a 25% de gorduras. Segundo os especialistas, as fontes de carboidratos são os pães, massas, cereais, batatas e grãos em geral. As proteínas estão nas carnes, ovos, leites e derivados. As gorduras, enfim, podem ser encontradas nos óleos vegetais e na própria gordura dos alimentos. Ainda para manter o metabolismo funcionando, existem os alimentos chamados de reguladores do corpo, que são as vitaminas, sais minerais e frutas. Para este grupo, o consumo deve ser de 8 a 11 porções por dia, o que pode variar entre saladas, folhas e vegetais, verduras e sucos de fruta. Mundo da internet. Existe cada gente que diz assim: olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, os verdadeiros especialistas falam que tudo você pode comer um pouco, mas desde que seja balanceado. Aí você tem que conhecer o seu corpo de carne, você tem que saber quais são os alimentos em que você pode ingerir ou não. Olha, uma coisa, Nonato, é que tem gente que é alérgico a camarão. Por isso, nessas festas, principalmente agora no Natal, teve gente que não posso comer essa coxinha, essa torta de camarão. Manda pra cá, foi tudo pra mim. Mas é o que é? Pessoas que conhecem o seu corpo de carne. Então, é proibido para uns, mas para o Douglas Lopes não é, não. Então, saiba conhecer o seu corpo, saiba, porque todo alimento é bom, mas desde que tenha equilíbrio no corpo. E saiba qual alimento que é favorável a você ou não. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Você não tem inimigos externos. Inimigos nossos são os pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos ao ar, atraindo pensamentos semelhantes no próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas, que são templos de Deus. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber:
A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 115. Os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E eis a resposta dos imortais. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Nonato França, no Pedro Cardoso, espírito. Logo quando ele desencarnou, adaptando-se ao mundo espiritual, ele assistiu uma palestra lá de um espírito de alta hierarquia, lá no mundo espiritual. E aí ele veio conversar comigo através do desdobramento, fator da mediunidade. Ele disse: Douglas, assisti uma palestra tão belíssima aqui no mundo espiritual. Eu digo: me conte, Pedro, qual foi a palestra? É que o ser humano, ele foi ensinado a amar a Deus e a temer a Deus, mas não foi estimulado muito a ele conhecer as leis de Deus. Então o ser humano, ele reclama muito, não porque Deus existe, ele reclama muito por não entender as leis de Deus. Então quando a gente começa a entender as leis de Deus, nós vamos caminhando de uma forma correta. A nossa aceleração diante da evolução, ela é muito mais rápida. E aquele detalhe, Deus cria sempre. Então, a partir dessa conversa que eu tive com Pedro Cardoso, eu venho estimulando muito, Nonato, as pessoas a entenderem a lei de Deus, para pararem de reclamar. Porque uma outra hora aí vem Jesus, né? Quando diz uma hora, bendizemos a Deus, ó Deus misericordioso e tudo, e depois na outra hora estamos amaldiçoando Deus. Deus, porque tu me abandonou e tudo mais, tal. Então, é necessário entender, sim, que Deus cria sempre, mas que tem as suas leis que geram o equilíbrio no universo, não é verdade? Com certeza, eu não diria absoluta, porque aí eu teria a petulância de conhecer Deus na sua totalidade, né? Mas o que você está colocando é bem interessante para que a gente reflita. E aí o que eu teria, digamos, de contribuir com a sua brilhante colocação é com relação à lei. E por que ainda nós teimamos em querer conhecer a lei na sua, digamos assim, no sublime entendimento divino que existe em nós. Sabe por quê, Douglas? Porque a gente ainda está acostumado a obedecer a lei pela imposição e por aquilo que você falou, pelo medo das consequências. Nós fomos criados muito com isso ainda, tanto no aspecto social, religioso, enfim. Então nós precisamos compreender que é lei, porque a nossa necessidade ainda, dentro da vontade divina, que a gente conquiste a felicidade, conforme está escrito aqui na pergunta, é para que a gente se liberte dessa imposição de lei. Um exemplo bem clássico: no dia que a humanidade aprender a amar a si próprio como se fosse o outro, deixa de ser lei. Como todas as leis que são passageiras para nós, conforme o nosso comportamento social. Não é mesmo?
Então, dentro desse aspecto, o universo é uma lei, como ele colocou, de equilíbrio, para que as coisas estejam em harmonia. Quando a gente transgride a lei, a gente provoca uma desarmonia. Então, nós precisamos compreender isso. E isso está escrito na nossa consciência. Um detalhe bastante importante que, inclusive, eu já até em programas anteriores eu venho lhe parabenizando. Você esmiuça a palavra. Você busca o entendimento da palavra. Kardec era um pedagogo, certo? E aí ele gostava muito de esclarecer. Então essa questão, lei, é como se fosse uma obrigatoriedade. E não é. É em cima do entendimento mesmo. É da nossa inferioridade ainda. Então as palavras, às vezes, elas criam uma certa prisão. Mas se nós formos buscar, aí vem novamente Jesus. Ô caboquinho bom! Jesus, quando diz para nós entendermos as coisas, é ele, Paulo, que diz, em espírito e verdade. Nós devemos buscar o espírito da coisa. A gente até fala, quando a gente está falando com alguém, né? Alguém não entende o que a gente está falando, a gente não tem esse hábito de dizer, entende o espírito da coisa. Não é verdade, Jonathan? É verdade, é verdade. Agora, que colocação aí do nosso amigo Nonato França, né? Não tem mais nem o que dizer. Acho que já foi comentado, tanto quanto o Douglas Lopes como o Nonato França já falaram tudo, né? Essa questão dessa lei aí que a gente, quando cumpre, não se torna um peso, né? Pra gente. Tem um expositor espírita famoso. Uma vez eu conversando com uma amiga minha, tu gosta de fulano de tal? Não vou dizer, senão vai chegar na orelha dele, aí depois ele entra em contato comigo, para de estar falando de mim. Mas é um grande tribuno espírita mesmo, ainda está na carne. E aí ela disse, Douglas, eu não gosto de assistir a palestra de fulano de tal, porque, meu Deus, quando ele fala de Jesus, parece que Jesus pesa no nosso ombro. Por quê? É a palavra. Vocês entendem? Algumas palavras, na boca de algumas pessoas, se tornam pesadas. Já na boca de Jesus não se torna pesada. Tanto é que Jesus, quando ele falar de cumpra-se a lei, mas Jesus não falava de uma forma grosseira. Ele sempre nos colocou diante das nossas próprias responsabilidades, como você falou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, a lei está inserida aí. E não é pesada, não é pesada. Nós não gostamos de ser paparicada. Pelo menos o Jonathan está com uma camisa que ele disse que ganhou no Natal, olha só. Tá, por quê? Porque ele fez ao outro aquilo que o outro queria que ele fizesse assim, e vice-versa, Então, vamos interpretar realmente o que seja lei. Lei de Deus. Deus cria sempre tem gente precisando dos nossos abençoados conselhos e opiniões, certo? E nós também precisamos dos abençoados conselhos e opiniões dos outros, tá bom? Então vamos entender que Deus não é papai do céu que dá puxão de orelha não, que é o nosso bem. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o grupo Sintonia, refletindo inclusive aqui o nosso Revelações no Tempo e Espaço, O Caminho. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Mensagem que tanto escutei. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. Nada é em vão, sempre a solução pra quem se perdeu no caminho. O que eu vivi era a resposta que eu tanto busquei. Percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão.
percebi que o sofrimento fui eu quem causei. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. Nada foi em vão, sempre a solução pra quem quer se achar no caminho. É viver em paz, se não discutir, trabalhar mais, e não desistir, fazer o bem e não maltratar, amar alguém e não magoar, e não magoar. Antes da oração vem o nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, mudança de estratégia. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Mudança de estratégia. Alguma vez você já teve que corrigir ou mudar o rumo dos seus passos? Se respondeu que sim, você é como a grande maioria dos seres humanos. Isso acontece com frequência, porque ainda não temos habilidade suficiente para saber com precisão onde queremos chegar e que caminho seguir. E isso acontece porque ainda somos aprendizes da vida. Por causa dessa falta de lucidez natural em nosso estágio evolutivo, é que às vezes nos perdemos em atalhos que retardam nossa marcha na direção dos altiplanos do infinito. E não é raro que tenhamos que mudar a direção, buscar caminhos alternativos, apressar o passo, observar com mais atenção para não tropeçar nos obstáculos naturais da marcha para Deus. Nós sabemos que é preciso caminhar, buscar, bater na porta que ela se abrirá, pois o suave Rabi da Galileia nos orientou a respeito. E se fazemos isso, por que nem sempre dá certo? É que nem sempre buscamos da forma correta e batemos na porta certa. Outras vezes, nós chegamos ao término do caminho e deparamos com um resultado que não era justamente o que desejávamos. E a frustração nos toma de assalto. Às vezes, para se atingir um objetivo é preciso descobrir novos caminhos, ousar, inovar, criar novas estratégias. Talvez essa pequena história possa ilustrar melhor. Conta-se que havia um cego sentado numa calçada em Paris com um boné a seus pés e um pedaço de madeira com o seguinte pedido escrito com giz branco: "Por favor, ajude-me, sou cego." Um publicitário da área de criação passou por ali, parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz, virou-o, pegou o giz e escreveu outro anúncio. Voltou a colocar o pedaço de madeira no mesmo lugar e foi embora. À tarde, o publicitário passou por aquele local novamente e notou que o boné estava cheio de notas e moedas. O pedinte reconheceu as pisadas e perguntou se havia sido ele quem tinha mudado o seu cartaz, sobretudo querendo saber o que havia escrito. O publicitário respondeu: "Nada que não esteja de acordo com o seu anúncio, mas com outras palavras." Sorriu e continuou seu caminho. O mendigo não sabia, mas seu novo cartaz dizia: "Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la." Uma pequena mudança de estratégia e pode ficar mais fácil atingir um objetivo, alcançar uma meta, chegar a um resultado. Por vezes, perdemos muito tempo em tentativas vãs e não nos damos conta de que uma pequena mudança bastaria para facilitar a nossa vida.
Se você está sentindo que seus passos não estão lhe conduzindo numa direção segura, pare um instante. Reflita sobre onde quer chegar. E, se for necessário, corrija a bússola da sua existência e siga em frente. Quando você bate numa porta por muito tempo e ela se recusa a abrir, talvez Deus queira que você busque outra saída. Embora muitas situações nos pareçam fruto do acaso, não imaginemos que estamos à revelia das leis que regem o universo do qual fazemos parte. Pense nisso e procure ouvir a sugestão dos sábios publicitários do espaço para que faça uma pequena mudança na estratégia. E lembre-se, se a porta na qual você está insistindo em bater não se abre, talvez seja o momento de buscar outra alternativa. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Como falamos no início da edição, nada de exagero. Mensagem do Paulo Roberto, muito oportuna. Mudança de estratégia. Ano de 2026 está na porta, vamos reprogramar. É o ciclo deste planeta. Cada planeta tem um ciclo e o nosso é de 24 horas, assim foi instituído por homens do passado. Então nós devemos o quê? Entender aí a lei do nosso planeta, a lei física do nosso planeta. Então vamos refletir neste momento tão especial, num programa tão especial que levanta o astral, sim. Nada de pânico, não deu certo algumas coisas planejadas, é sinal que ficou faltando algum ajuste. Vale lembrar o nosso querido Thomas Edison, quando chegaram mais de 1000 experiências até chegar à luz elétrica que nós conhecemos. Aí chegaram para ele, deu errado as 1000 experiências? Não, negativo, deu tudo certo, só faltava um detalhe. Então precisou de 1000 experimentos para chegar a esse detalhe final. É a mesma coisa, não fique desanimado. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução em que cada um está inserido, porque Jesus Cristo não dificultou o nosso relacionamento com o Pai. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos apresentando o mundo espiritual de uma forma muito mais científica. Não morremos nunca. E aquelas pessoas que nos antecederam o túmulo estão vivinhas da Silva, saíram do corpo de carne, agora em espírito, estão nos auxiliando. Muitos parentes nossos e amigos vêm nos inspirar. Acabamos de lembrar também o nosso querido amigo Pedro Cardoso. Saiu do terceira chamada em corpo, mas de vez em quando vem assim falar em espírito. Então a doutrina espírita, sim, ajuda e muito nesse entendimento, nessa linha cósmica da bondade de Deus. E vamos orar, vamos organizar. Isso porque o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração, sempre ligado, antenado, plugado aqui na Rádio Clube do Pará, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa no bairro do Telégrafo Sem Fio, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Seginaldo, Clarice e Lúcia Vanderlei, todos no bairro da Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, MC Careca, Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco,
José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, lá em Salinópolis, ligado e antenado aqui pela Radiosnet, Rádio Clube do Pará. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane. Todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, e não vacila nem erra nos céus com toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho feitos na luz do carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amarmos os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Jonathan Paulino com a sua camisa de Natal. Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Allan Kardec. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa.
no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.